Senhoras e senhores, nosso bom dia a todos. Convidamos a todos que ocupem os seus lugares devidamente sentados. Vamos dar início aos trabalhos desse seminário a partir deste momento. É o seminário Reforma da Previdência e a Desconstrução do Sistema de Seguridade Social Brasileiro. Nós pedimos a todos que coloquem, a partir desse momento, seus celulares no modo silencioso durante os trabalhos neste auditório. Para compor a mesa de abertura do nosso seminário, nós convidamos, neste momento, anfitrião deste evento, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e presidente da Delegacia Sindical em Curitiba do Sindifisco Nacional, Celso José Ferreira de Oliveira. Auditora fiscal da Receita Federal do Brasil, vice-presidente da Cultura Profissional e Relações Interassociativas do Conselho Executivo da Anfip, Dejanira Freitas Braga. O auditor fiscal da Receita Estadual do Pará, presidente da FENAFISCO, Charles Johnson da Silva Alcântara. Nós convidamos também o diretor adjunto do Jurídico da Direção Executiva Nacional do Sindifisco Nacional, auditor fiscal Getúlio José Uba Filho. E o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, Francisco César Oliveira Santos. Senhoras e senhores, neste momento, convidamos a todos para acompanhar a execução do hino nacional. Entre outras vilas do Brasil.
mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostenta os estrelado, e digam vem de muro dessa fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te amor a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, uma pátria amada, dos filhos deste sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Senhoras e senhores, com a palavra, o anfitrião deste evento, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, presidente da Delegacia Sindical em Curitiba, do Sindifisco Nacional, Celso José Ferreira de Oliveira. Bom dia a todos. Antes do mais, gostaria de agradecer a presença de todos nós. Bom dia aos companheiros que compõem a mesa conosco. Cumprimento a todos e espero que nós tenhamos, efetivamente, um bom seminário. Pensava eu, a respeito de algo que me ocorreu há 25 anos atrás. Em 1994, a gente fazia a comemoração de 150 anos do nascimento de Nietzsche. E fomos a uma palestra do grande estudioso Gilvan Vogel, que se chamava Realidade e Perspectiva. Nesse contexto, uma palestra extremamente bem articulada, não vou gastar a paciência de vocês com questões filosóficas, mas ele começava dizendo uma citação do próprio Nietzsche, que dizia: quase 2000 anos e um só Deus. E por que dizia isso? Falava de um empobrecimento que a nossa civilização estava sofrendo no sentido de criar, no sentido de ver diferente, no sentido de multiplicar as formas de olhar. Mas, hoje, mais de 2000 anos e um só Deus. E por que isso? Isso, de empobrecimento, se liga à forma como nós hoje estamos vivendo e enxergando o mundo. Parece-nos que o neoliberalismo de hoje já não é simplesmente a forma da gente enxergar o fenômeno econômico. Hoje, parece-nos que isso que é neoliberalismo transformou-se, como diria o Dardot e o Laval, em A Nova Razão do Mundo, em uma norma de conduta. Vivemos e só enxergamos o mundo de uma forma. Só podemos nos organizar se nos organizamos como empresa. Passamos até a ser empresa de nós mesmos. Concorremos com nós próprios. Nesse sentido, quando a gente fala de reforma, reforma da Previdência, nos vem à cabeça a proposta que traz um sistema, acaba com o sistema de repartição, acaba com a solidariedade intergeracional
e põe a possibilidade de que nós venhamos a cada um faça o seu. Vamos viver, enquanto empresa também, né, articulando a nossa aposentadoria num sistema de capitalização. É essa a proposta. É isso que vivemos hoje, só podemos nos organizar empresarialmente, e a concorrência está estabelecida entre todos nós. Vemos relações de trabalho precarizadas, boa parte das pessoas desempregadas, sendo empresários de si próprios, comprando serviços de um aplicativo como o Uber. De novo, repetimos, mais de 2000 anos e um só Deus. Os olímpicos, os gregos, criaram os olímpicos para se livrar de uma maldição, que era a maldição de Sileno, que dizia que as pessoas deveriam morrer rapidamente. A melhor coisa a fazer. E eles inverteram isso, criando um panteão de deuses, múltiplas facetas, da natureza, e que viviam eternamente. Então, o melhor é viver eternamente. E com muitas visões. Realidade e perspectiva. Foi por isso que procuramos articular esse seminário para mostrar que há formas diferentes de ver a questão da Previdência. Temos um primeiro painel que vai ser discutido em que contexto político e econômico está posta a reforma. Temos mais um em que nós propomos a fazer uma reflexão de como é que se pode ver a Previdência, não sob a ótica da despesa, mas enxergarmos a Previdência sob a ótica das suas fontes de financiamento e como que ela se articula com uma outra reforma, que é a reforma tributária. Nós propomos que seja solidária. Temos um painel que discute, sim, a questão, o argumento do déficit. E, finalmente, discutimos a PEC 06 em seus aspectos específicos. Procuramos enxergar de diversas formas a questão da Previdência. Realidade é perspectiva. Queremos multiplicar as formas de olhar, porque assim nos aproximamos mais disso que é seguridade social. Era o que tinha a dizer para vocês em torno do nosso seminário e espero que todos aproveitem bastante. Muito obrigado. Nesse momento, para o uso da palavra, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, Francisco César Oliveira Santos. Bom dia a todas e a todos os componentes dessa plateia aqui em Curitiba. É com muita honra que eu estou participando da abertura desse seminário. Quero cumprimentar aqui a mesa Getúlio, Dejanira da Anfip, Celso, presidente da ADS, a quem eu devo a presença nessa mesa. Estou muito honrado de estar participando desse trabalho aqui com vocês em Curitiba. Charles, que é uma pessoa fundamental da FENAFISC, e, em princípio, agradecer essa possibilidade, já que nós estamos com dois membros aqui da Delegacia Social do Ribeirão Preto. Estou aqui com o Gegir da diretoria de Ribeirão e falo em nome, acredito,
dos colegas de Ribeirão Preto e falo em nome de uma boa parcela da categoria dos auditores fiscais da Receita Federal que comungam conosco do sentimento que vai ser exposto nos diversos painéis sobre a possibilidade de termos um outro enfoque da questão previdenciária. Eu faço questão de homenagear a Anfip, a FENAFISCO, e mostrar, vocês todos têm aí nas suas pastas, esse trabalho do qual eu tive o prazer também de ser convidado e participar, do FIT, lá em São Paulo, e é um trabalho feito por auditores estaduais e auditores da Receita Federal, maravilhoso e que merece ser saudado por nós todos. Todos sabem do trabalho da Anfip, já centenário, quanto à questão da defesa da seguridade. Temos uma Constituição Federal que vai em 30 anos, e o que está previsto na Constituição Federal e que o atual governo jurou respeitar, é que nós temos um Estado social, um Estado de bem-estar social previsto na nossa Constituição e ainda sequer feita a busca desse estado de bem-estar social. É possível, evidentemente, termos as fontes, como diz Celso, e essas fontes não tem como não falar, e isso vai ser citado, vai ser discutido e debatido nos próximos painéis desse seminário, que a reforma tributária, ela conseguiria, se feita de acordo com os preceitos constitucionais, conseguiria suprir o debate e afastar a situação como se quer hoje, uma previdência de capitalização, de diminuição de direitos, de descumprimento da Constituição Federal que o governo e todos os governos juram cumprir. Eu não vou me estender, eu quero só passar um número, quando eu falo de reforma tributária, que esse debate ele tem que, talvez, anteceder a questão da reforma da Previdência. 30 milhões de brasileiros vão entregar a declaração este ano. Os números públicos da Receita Federal dão conta que, em termos de 2016, 2017, nós tivemos 3 trilhões de reais de rendimentos declarados nas declarações de imposto de renda da pessoa física e declaração anual de ajuste. Pois bem, só para vocês pensarem o que está envolvendo essa reforma da Previdência e um número que é interessante. Dos 3 trilhões de rendimentos declarados, apenas 1 trilhão e 600 bilhões de reais são cruzados para a chamada malha fina, cujo nome já é um atentado, né? Em termos, se formos comparar de questões ambientais, já é um atentado, já é um nome é uma expressão que desqualifica a Receita e o trabalho do auditor. Desses 1 trilhão e 600 bilhões de reais, 100% do trabalho está aí, cruzado. 100% do trabalho. O rendimento de capital dentro desse 1 trilhão e 600 depende da colaboração das imobiliárias em informarem quais são os rendimentos de capital de aluguéis de imóveis. O mundo financeiro está fora do cruzamento da malha da Receita Federal, da chamada malha fina. E isso é importante que as pessoas saibam por que o mundo financeiro está fora e não pode ser admoestado por um simples cruzamento na declaração de ajuste. Isso está dentro de um contexto que explica o porquê que o ministro da Fazenda quer um regime de capitalização. Ele quer tirar a seguridade da Constituição, para que o mundo financeiro continue ganhando, lucrando e não seja admoestado. Não há, na realidade, hoje, da legislação, da revisão interna da Receita Federal, não há nenhum item que cruze informação financeira, a não ser que o contribuinte seja colocado para ser fiscalizado. O capital financeiro não é objeto de cruzamento da malha. Com isso eu encerro, desejo a todos um excelente seminário. Agradeço mais uma vez a possibilidade de estar aqui
e vamos em frente, porque o que nós precisamos enfrentar não é pequeno. Mas o que eu disse agora dá um exemplo qual que é o contexto da reforma. Muito obrigado a todos. Dando sequência, nós convidamos a fazer uso da palavra o diretor adjunto do Jurídico da Direção Executiva Nacional do Sindifisco Nacional, auditor Getúlio José Uba Filho. Bom dia a todos. Em nome do presidente nacional do Sindifisco Nacional, auditor fiscal Kleber Cabral, a quem me coube a honra de representar neste evento, cumprimento as autoridades tributárias que compõem a mesa, saúdo aos organizadores, a ADS de Curitiba, a Anfip, a FENAFISCO, pela realização desse importante evento, Seminário da Reforma da Previdência e Desconstrução da Seguridade Social. Parabenizo pela iniciativa, tenho certeza que esse tipo de evento, assim como diversos outros que vão ocorrer ainda no Brasil, são importantes para que a gente cristalize, né, uma posição harmônica dentro da categoria em relação à reforma da Previdência. Né? Saúdo a presença dos colegas e outros profissionais aqui neste evento e desejo um excelente seminário a todos, ao mesmo tempo em que convido também para o Seminário Reforma da Previdência que a DEM, a Diretoria Executiva Nacional, promoverá em Brasília no dia 23 desse mês, cujas inscrições começam hoje. Eu acho que é importante todos participarmos de todos esse evento. Parabéns, Celso, parabéns, Charles, Janira, os órgãos envolvidos na organização. Desejo o maior sucesso a todo mundo aqui. Muito obrigado. Com a palavra agora, o auditor fiscal da Receita Estadual do Pará, presidente da FENAFISCO, Charles Johnson da Silva Alcântara. Oi, assim, ok. Bom dia. Em primeiro lugar, saúdo aqui o Celso, presidente da ADS do Sindifisco Nacional Curitiba. Parabéns, viu, Celso, pela coragem, pela ousadia de fazer esse evento importante. Chico César, amigo aqui também do Sindifisco, da Receita Federal, auditor da Receita Federal. Ribeirão Preto, DS Ribeirão Preto, né? Dejanira, da Anfip, a gente sempre se encontra em Brasília, minha amiga. E Getúlio representando a DEM, do Sindifisco Nacional. E todos e todas. Vanderci, presidente do Sindafep, filiado à FENAFISCO aqui, a turma aí do Sindafep. Muito obrigado. Bom, eu comentei aqui rapidamente com o Celso que a sua fala foi filosofia na veia, né, Celso? Filosofia na veia. E eu andava por aí, daqui a pouco eu vou olhar com um pouco mais de atenção esses livros que estão aí fora, né, para vender, e me chamou a atenção já pelo volume o livro do Thomas Hobbes, que é um clássico, Leviatã. E aí eu estava falando ao telefone, e aí eu li o livro, assim, nos tempos assim, meus mais telúricos, eu lia muito mais do que leio hoje. Depois do WhatsApp a gente passou a ler menos, né? E me ocorreu o seguinte, é que a gente vive no Brasil um pouco desse retorno aqui ao estado de natureza descrito por Leviatã, sabe? O homem, o lobo do homem, a guerra de todos contra todos. E a reforma da Previdência, essa proposta aí pelo governo, ela tem muito a ver com isso, ela tem muito esse significado. Você extrair, comprimir, constranger aquilo que a gente precisa tanto num país tão diverso e tão desigual, tão complexo, que é o Brasil, que é a solidariedade. Quer dizer, você tira o que há de mais essencial, de mais sublime no sistema, que é a solidariedade. Quando a gente precisa é de mais solidariedade. Aliás, solidariedade, é bom que se diga, ela tem que ser compreendida por nós no sentido mais amplo possível.
e mais profundo possível do termo. Porque eu vejo, às vezes, na nossa categoria, no nosso meio, a falta de solidariedade nossa para com o restante da sociedade, para com os mais pobres. A gente, às vezes, também é muito egoísta. Às vezes, a gente envereda a nossa atuação apenas pela luta meramente corporativista. E eu acho que nós temos, a nossa responsabilidade é muito maior que isso. É preciso que a gente também se empenhe e devote um pouco da nossa luta e da nossa energia para a gente salvar e preservar a solidariedade do sistema de previdência. E vou além. É preciso a gente colocar solidariedade no sistema tributário, que também não é solidário. Então, não apenas preservar a solidariedade da Previdência, como colocar solidariedade no sistema tributário. Daí porque o nome sistema Reforma Tributária Solidária. Não foi por acaso que o solidário entrou numa temática tão árida, tão hostil, tão difícil que é discutir tributo no Brasil. Enfim, então, você me fez lembrar do Hobbes. A gente precisa caminhar no sentido diferente do proposto pela PEC 06, de mais solidariedade social, certo? E me fez lembrar também, Celso, do Goya. O Goya tem uma frase extraordinária, que é a seguinte: o sono da razão produz monstros. E a gente também vive um pouco isso no país, sabe? A razão no país, ela não apenas está adormecida, como parece estar em coma. E aí, quando a razão está adormecida, quando as pessoas não raciocinam, não trabalham com a razão, com o razoável, a gente produz monstros e monstruosidades. E essa PEC também ela tem um caráter de monstruosidade, de perversidade, que a gente precisa, no campo da razão, tentar resgatar isso. E Goya também nos ensinou. E eu encerro, tá? E aí a gente tem que empregar muito, eu procuro trabalhar muito isso em mim, internamente, nos espaços que a gente tem de diálogo com a nossa categoria. E me perdoem, pessoal, o que eu vou dizer para vocês, o sincericídio. Eu acho que nós, auditores fiscais, a gente está devendo muito para a sociedade brasileira, sabe? É assim que eu percebo isso. Nós estamos devendo muito. Às vezes a gente se colocou nesse monte Olimpo, sabe? Achando que a gente é intocável, invulnerável. E eu acho que a gente está tendo um pouco de choque de realidade. A gente não é intocável e nem invulnerável. A fragilidade do Estado Social, ela inevitavelmente leva à falência e à fragilidade das carreiras, que são consideradas essas carreiras de Estado. Não há carreira de Estado com a sociedade tão fragilizada, com o pacto social quebrado, ameaçado. E é isso que a gente vive no Brasil. E aí eu encerro com Fernando Pessoa. Navegar é preciso, viver não é preciso. Não penso em gozar a vida e nem em gozá-la penso. Só quero torná-la grande, ainda que tenha que ser o meu corpo e a minha alma a lenha desse fogo. Bom seminário para todos vocês. Ouviremos agora a auditora fiscal da Receita Federal do Brasil, vice-presidente da Cultura Profissional e Relações Interassociativas do Conselho Executivo da Anfip, Dejanira Freitas Braga. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa, na pessoa do colega Celso Ferreira, presidente da DS Curitiba, que eu tenho que agradecer muito ele ter aceito essa parceria com o FENAFISCO Anfip. Aliás, falando em parceria, Anfip e FENAFISCO iniciaram um trabalho inédito. Fisco estadual junto com o fisco federal, e pelo que você já ouviu dos comentários dos outros colegas da mesa, está sendo um sucesso essa coragem de fazer esse trabalho em cima da reforma tributária, que, se Deus quiser, a gente vai conseguir que
tenham resultado de uma reforma tributária solidária, como o Charles já lhe falou. Bom, a Anfip, agora no mês de abril, vai completar 69 anos. E a Anfip, desde o seu início, desde a sua fundação, defendeu sempre a previdência social pública e solidária. Então, este momento que foi lançada essa proposta da PEC 6, para nós é mais um grande desafio, muito, muito preocupante. A Anfip está fazendo de tudo para lutar contra isso. E, se fosse fazer emendas de todas essas crueldades que estão dentro dessa reforma, teria que ter 37 emendas. Então, o nosso caminho, a nossa luta é para acabar com esta reforma que está sendo proposta. Não tem condições. Eu desejo muito pelo êxito deste seminário, mas eu acredito que só vai ter sucesso se cada um de nós, todos nós, saiam daqui com a conscientização do quanto isto é sério, o quanto isto vai prejudicar o trabalhador público, servidor público, da iniciativa privada, acaba com direitos sociais, como todos os colegas aqui da mesa já comentaram. Então, eu quero muito que cada um de nós saia com essa ideia, tem que divulgar, tem que tentar esclarecer a sociedade brasileira, principalmente provavelmente os mais prejudicados, os trabalhadores pobres. Esses nem têm noção do que está acontecendo. Todos nós temos condições, como eles comentaram aqui. Sair desse nosso mundinho não adianta nada. Esse debate, palestras muito boas que vamos ter aqui, que nós temos certeza, palestrantes excelentes. Não adianta nada ficar aqui no nosso mundinho. Ah, nós sabemos. Daí, depois nós reclamamos que nos chamamos de privilegiados. A gente é privilegiado com o conhecimento, então vamos levar lá para fora esse conhecimento. Tem gente sofrendo e pode sofrer muito mais. Essa reforma pode acabar com a velhice dessas pessoas. Tem um exemplo, mulheres diaristas, que elas vão para a casa de muitas mulheres que estão aqui, para cuidar dos filhos dessas pessoas, para limpar a casa dessas pessoas. Essas mulheres não têm vínculos, elas... Como será? Como será a velhice delas? Elas vão viver com R$400? É muito sério, tem muito problema nessa reforma. Nós temos que ter a coragem de ir lá fora procurar esclarecer. Como eu falei de mulheres, eu também sou mulher, eu vou aproveitar e informar de um evento que vai acontecer na Câmara dos Deputados, Auditório Nereu Ramos, agora dia 11, com iniciativa da minoria, da liderança da minoria, liderado por mulheres, deputadas, parlamentares, que estão na frente disso, por entidades como a Anfip, inclusive, que vai participar, em defesa da Previdência, em defesa da aposentadoria. Será dia 11, agora, 11/4, às 9h. Quem puder comparecer, está muito em cima, mas pelo menos que participe por TV Câmara, por TV Anfip. Eu tenho muito a agradecer por estar aqui, neste momento. E contando com o que eu falei, contando com a participação de todos, senão a gente não pode deixar essa reforma passar. Desta maneira, não tem condições. Obrigada. Senhoras e senhores, aberto oficialmente este seminário, Reforma da Previdência e a Desconstrução do Sistema de Seguridade Social Brasileiro. Nós convidamos as autoridades que compõem a mesa a ocuparem seus lugares junto à plateia para acompanhar a sequência dos trabalhos. Ao tempo que pedimos que permaneça na mesa o presidente da FENAFISCO, que é o moderador do primeiro painel nesta manhã. O convite a todos, neste momento, para que realizem a assinatura do abaixo-assinado nacional em defesa da Previdência Social e das aposentadorias. Ele está à disposição de todos no hall de entrada. Durante os intervalos, cada um dos senhores poderá realizar, portanto,
a assinatura deste abaixo-assinado nacional em defesa da Previdência Social e das aposentadorias. Nós teremos agora, portanto, ato contínuo, primeiro painel, a proposta de reforma da Previdência no atual contexto político e econômico. Já compõe a mesa o nosso coordenador deste painel, o auditor fiscal da Receita Estadual do Pará, presidente da FENAFISCO, Charles Johnson da Silva Alcântara. Nós convidamos a vir à mesa, a partir de agora, nossos palestrantes. Deputado federal e membro da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência, Aliel Machado. O deputado federal e membro da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência, Rodrigo Coelho. Diretor técnico do DIEESE, Clemente Gans Lúcio. E chamamos à mesa também o palestrante diretor do Instituto Justiça Fiscal, Marcelo Lettieri. Com a palavra, para a condução dos trabalhos desse painel, o coordenador do painel, presidente da FENAFISCO, Charles Johnson da Silva Alcântara. Obrigado, Luiz. Mais uma vez, bom dia. Bom dia aqui aos palestrantes, uma mesa seletíssima, né? Vai ser uma honra coordenar aqui essa mesa, tá? Marcelo Lettieri, deputado Rodrigo Coelho, deputado Aliel Machado e Clemente Gans, IDS. Nós vamos assim, teremos 4 painéis, eu acho que já foi combinado aqui, com 30 minutos de exposição para cada um, a começar pelo deputado Aliel Machado, depois o deputado Rodrigo Coelho, e aí a gente segue, certo? Com um debate ao final das exposições, tudo bem? Então, eu vou direto, né, sem mais delongas, minha participação já se encerrou na abertura, tá? Painel 1, deputado Aliel Machado, que é deputado federal pelo PSB do Paraná, ex-presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa. Aliel foi eleito em 2014 como o mais jovem deputado federal do Paraná e o mais votado da história do município. Na Câmara Federal, é vice-líder da oposição, membro da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Fiscalização e Controle, da Comissão de Viação e Transportes e titular da Comissão de Educação. Foi autor da lei que derrubou, no início deste ano, o decreto do governo federal que ampliava o poder de atos secretos no poder público. Aliel também foi o relator do projeto de alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito bem, com vocês, deputado Aliel Machado. Vou avisar, deputado, assim, 10 minutos, eu acho que dá para avisar para ir se organizando aí, tá bom? Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Presidente Charles, condutor dessa mesa, meu agradecimento a todas as instituições aqui envolvidas pelo convite, pela oportunidade de discutir esse tema tão caro para nós, com uma plateia tão qualificada. É um orgulho, uma satisfação muito grande vir aprender com vocês aqui. Quero agradecer também a oportunidade de estar ao lado dos expositores. Faço referência especial ao meu amigo Rodrigo, que é meu colega de bancada. Estamos militando no mesmo partido, com convicções muito parecidas. E é uma satisfação participar ao seu lado dessa mesa. Seja bem-vindo ao Paraná,
assim como os nossos dois expositores, que é uma satisfação estar aqui com vocês. Eu venho desenvolvendo ao longo das últimas semanas vários seminários pelo interior do estado do Paraná e alguns convites externos sobre essa reforma. E as minhas exposições demoram quase que 3 horas, pela complexidade do tema, pela importância que o tema tem e o quão difícil é entender a ideia dessa equipe econômica, a maldade imposta dentro dessa reforma. Então, toda vez que eu leio a proposta, eu encontro algo negativo. Então, é preciso ler e reler várias vezes, porque vírgulas colocadas ali direcionam para um caminho tenebroso, perigoso. Hoje eu fiz um resumo, a plateia aqui é qualificada, então a ideia é mais como estratégia de atuação em relação ao desafio que nós temos pela frente. Eu tive a oportunidade de participar da discussão anterior proposta pelo governo Temer, e se nós olharmos pelo contexto político, nós conseguimos entender a continuidade desse programa de desmonte que começou lá atrás. Então, desde o início da crise econômica, que aconteceu em meados de 2014, já o governo anterior ficou refém desse sistema que domina o poder da mídia e domina o poder econômico no Brasil. A reforma da Previdência é mais um eixo desse desmonte que hoje é composto por várias outras intenções desse sistema econômico, e sempre com as mesmas desculpas. E o grande desafio que nós temos hoje para debater essa reforma é o desafio da comunicação com a população. O desafio que nós temos hoje é o enfrentamento sobre o poder do governo e dos interesses que dominam essa matéria, de convencer a população de que não é verdade o que eles estão propagando, de que não é verdade que essa reforma combate privilégios, de que não é verdade que essa reforma vai recuperar a economia, de que não é verdade que essa reforma vai recuperar o emprego. No momento de crise econômica e no momento de crise política, o desafio é vencer através da guerra da informação. E nós temos já resultados práticos e ruins do que esse sistema está nos impondo. Precisamos entender a lógica de um todo, da visão de economia implementada por esses banqueiros e por esse setor neoliberal. Para mim, a pior de todas as reformas contra o povo e contra as pessoas que mais precisam já foi aprovada, que é a PEC do teto de gastos. A PEC que impõe o limite de investimentos em áreas prioritárias do governo foi aprovado sobre a desculpa de que teríamos recuperação da economia, de que teríamos a volta do emprego e qualidade de vida das pessoas. O que nós vemos hoje é o inverso disso. Depois foi aprovado a reforma trabalhista, que veio com o mesmo discurso. Eu lembro especificamente, quando participávamos dos debates na Câmara, a promessa do trabalho intermitente, de que ele geraria 55 mil empregos mensais à população brasileira, e em 2 anos nós teríamos cerca de 2 milhões de empregos com a totalidade positiva que a reforma trabalhista nos traria. Hoje nós temos dados reais do aumento do desemprego com quase 1 ano e meio de aplicação da reforma trabalhista. O problema não é só o desemprego. O problema é que quando nós voltarmos a ter emprego no Brasil, recuperarmos a economia pelo viés que nós aqui acreditamos, as regras estabelecidas para os contratos dos trabalhadores mais humildes vai ser essa, porque se aproveitaram, e sempre é assim. No mundo, a história nos mostra que quando existe um momento de crise econômica, é o momento utilizado pelo sistema capitalista para a implementação de retirada de direitos. É o momento utilizado para a diminuição do Estado em áreas fundamentais para o combate às desigualdades.
Quando me perguntam qual é o maior desafio que o nosso país tem, não tenho dúvida em responder que é o combate à desigualdade social. Porque quando combatemos a desigualdade, nós damos oportunidade às pessoas. E ao tempo que nós somos um dos países mais ricos do mundo, uma das economias mais ricas do mundo, nós somos também um dos países mais desiguais do planeta. Um dos países que menos distribui renda e um dos países que mais mata os seus filhos. E aí a gente vai entrar na esfera de discussão de todos os outros temas, desde saúde até segurança pública. E isso acontece pela desigualdade social e pelo poder econômico influenciador que está concentrado nas mãos de poucas famílias no nosso país. E eu digo isso com vocês com propriedade. O meu pai e a minha mãe não tiveram oportunidade de ter nem o ensino fundamental. Eu moro num bairro pobre da minha cidade. E o meu sonho era ser vereador. Eu perdi a primeira eleição de vereador na minha cidade. Comecei a minha luta nos movimentos sociais. Comecei a minha luta no movimento estudantil. Sou de escola pública. Só tive a oportunidade de quebrar esse paradigma de ser deputado federal por uma ocasião do destino, quando, num fato histórico na minha cidade, eu virei presidente da Câmara Municipal, vereador, e a partir dali tive a oportunidade de ocupar um espaço e que a informação chegasse até as pessoas, e me tornei deputado federal e hoje exerço o segundo mandato. Eu preparei do resumo dos mais de 40 slides que eu uso nas minhas apresentações, eu separei apenas 2 temas que envolvem, na minha opinião, o desafio que nós temos para debater aqui em relação à reforma da Previdência. E quero fazer a utilização e parabenizar, Charles, a tua exposição inicial. Nós precisamos partir do princípio, não do corporativismo. E isso é um tema caro para nós, porque eu também sou deputado. E também sou visto, com razão pela população, como parte de uma classe privilegiada. E é difícil quando você faz parte, você cria no teu cotidiano da sua vida uma lógica de existência, entender o próximo que vive uma situação diferente da sua. Porque quem não vive a experiência na pele, não passa essa necessidade, não vê a realidade na prática, fica fadado aos livros. Janira, isso é muito perigoso para nós. Nós temos que partir de verdade do princípio de defender aqueles que mais precisam, porque naturalmente nós seremos atendidos com isso. Quando nos preocupamos em debater primeiro o nosso e depois o dos outros, nós perdemos a legitimidade de fazer o debate verdadeiro. Eu fui indagado no Twitter pelo Estadão, porque eu sempre me posicionei contra a reforma da Previdência, e numa das entrevistas eu disse que aceitaria votar uma reforma. E aí o Estadão me indagou: deputado, o senhor sempre foi contra a reforma e nós vimos um posicionamento do senhor que o senhor poderia ser a favor se houvesse algumas alterações. E eu respondi a eles: voto a favor. Basta tirar a idade mínima, os 40% que vocês estão tirando dos aposentados do FGTS, a retirada do PIS, a retirada da aposentadoria especial de profissionais que trabalham com periculosidade. Sou a favor, se vocês levarem em consideração a diferença das mulheres. Serei a favor se vocês retirarem a capitalização, se vocês tirarem a desconstitucionalização, se vocês tirarem... E fui continuando. Sobrou o quê? Sobrou a mudança das alíquotas, que eu serei afetado. Sobrou ali a mudança do regime que hoje envolve os deputados e que faz parte da estratégia fake news do governo de dizer que está nivelando as categorias, porque a população não tem hoje a devida formação. Ela tem informação, e informação falsa. Ela recebe as tabelinhas montadas pelos partidos políticos de direita que colocam lá, sem a reforma, auditores, deputados, funcionários recebem tanto. Com a reforma, todos vão ser iguais. O que é uma mentira.
Não tem outra palavra. É uma enganação, é uma vergonha isso. Porque isso não é verdade. Basta conhecer de fato. Então eu preparei apenas dois temas específicos para a gente debater. Eu acho que o melhor artifício, a melhor... eu tenho aqui uma tela, né? Condição que nós temos de fazer o enfrentamento é usando as munições e as armas que o próprio governo nos forneceu. E essa inabilidade política do governo, já que eles gostam de trabalhar com mentira e falsidade, ela é a nossa maior ferramenta para fazer o debate. Agora, qual é a estratégia que nós vamos utilizar para que essas informações cheguem nas pessoas, inclusive nos formadores de opinião? Porque existem pessoas hoje dentro da nossa sociedade que, por vergonha política do que fizeram, acabam defendendo, por questões políticas, a reforma. Só que são pessoas com formação, com capacidade técnica para fazer análise de uma planilha, de uma tabela. São essas pessoas que nós temos que constrangê-las, chamar para o debate com esses números e com esses dados, porque, na minha opinião, não há o que se discutir com esses números. Não há debate sobre razão ou não razão para a aprovação de uma proposta como essa. E, a partir daí, uma estratégia de chegar até as pessoas. Essa tabela não é uma tabela formada pelo Sindifisco, não é uma tabela formada pela Anfip, por um sindicato, não é uma tabela formada por um partido político, por um economista. Essa tabela faz parte da reforma da Previdência. Ela é a última página encaminhada pelo governo na proposta. Foi o governo, foi o Guedes que nos mandou. Ao final dessa folha tem a assinatura dele. Ele que mandou. E aqui é a maior prova, aqui é a maior ferramenta, é a maior maneira que nós temos de desconstruir as mentiras impostas pelo governo com a apresentação dessa proposta. O governo mostra aqui, se vocês olharem na tabela como um todo, a intenção de, em 10 anos, trazer uma economia de 1 trilhão e 72 bilhões de reais. E 4 trilhões e 500 bilhões em 20 anos. A reforma no regime geral de previdência propõe uma economia de 715 bilhões de reais apenas no RGPS. No RGPS. O que isso significa? Que do 1 trilhão, 715 bilhões de reais serão economizados em trabalhadores que ganham até R$ 1.300 por mês. Se você dividir isso e olhar o número de trabalhadores que se aposentam hoje pelas regras atuais, nós não vamos diminuir o valor recebido por essas pessoas. Em uma grande parcela delas, nós vamos eliminá-las do sistema previdenciário. Pessoas que ganham hoje, em média, números do próprio governo, R$ 1.300 por mês, que movimentam a economia dos municípios, municípios esses em que 75%, eu estou falando da região sul, tem um montante de transferência feito pelo regime da Seguridade Social maior do que as transferências de recursos da União para esses municípios, simplesmente não vão mais ter acesso à aposentadoria. Não vão ter acesso a esse sistema de seguridade. Se nós olharmos os números aqui da assistência básica e focalização do abono salarial, dá mais 182 bilhões e 200 milhões de reais, totalizando aqui quase 900 bilhões de reais, 898 bilhões de reais. Ou seja, quase 90% da proposta, em 10 anos, se nós olharmos os 20 anos, 92,17% do total apresentado pelo governo como reforma atinge os mais pobres, os trabalhadores
e as pessoas que emergencialmente mais precisam de atendimento do governo, de atendimento da distribuição de renda, que é o motivo da criação da Seguridade Social. Em 88, quando o Constituinte criou o modelo de Seguridade, e que depois foi regulamentado pela Lei de Assistência Social, nós tínhamos 16% dos idosos no Brasil, 16% dos idosos no Brasil vivendo em estado de miserabilidade. Hoje, esse número é de 1%, porque houve um avanço pela garantia desse sistema de distribuição de renda. Hoje, o modelo de seguridade social no Brasil é o responsável minimamente por dar condições apenas de alimentação às pessoas, já que todos os estudos mostram hoje que o salário mínimo praticado no Brasil é de 1/4 do que o que seria o mínimo ideal para garantir os direitos constitucionais que o salário mínimo prevê. Se hoje ele é 1/4, mais ou menos, do que o que seria necessário como salário mínimo, significa que o salário mínimo hoje dá apenas para a questão de alimentação, sem nenhum dos outros direitos que também são constitucionais e não são respeitados pelo nosso modelo de distribuição de renda no nosso país. Um outro enfrentamento importante é que nesse caso de assistência fásica e focalização do abono salarial, principalmente a questão do BPC, nós enfrentamos o discurso de que o governo ajuda quem nunca contribuiu. Então essas pessoas ganham sem nunca ter contribuído. Eu participei de um debate e veja, a minha ignorância de não dar muita bola, não ouvir, porque às vezes eu não tenho estômago para ouvir tanta besteira de algumas pessoas que defendem isso, fez com que eu participasse de um debate, e eu vou comungar com vocês aqui. Eu participei de um debate em Brasília sobre a reforma da Previdência algumas semanas atrás, com um dos economistas mais neoliberais que nós temos no nosso país, e eu não o conhecia, não o reconheci, sabia quem era, mas não o reconheci. E eu fui a convite de um deputado, colega nosso, e quando eu cheguei lá, tinha uns 20 deputados, mais ou menos, eu acho que eu era um dos únicos contrários à reforma. E o economista desfilava fazendo a defesa da proposta. E aí ele disse o seguinte, e aí veja o grande desafio que nós temos, porque nós temos a responsabilidade de defender pessoas que não estão em condições de se defender hoje. Nós estamos aqui reunidos com, teoricamente, o mês garantido, e existem pessoas que não sabem o que vão dar de comer para o seu filho hoje na hora do almoço, hoje à noite. Pai desesperado que não consegue procurar emprego, que não tem dinheiro nem para o vale-transporte. E é nesse momento de crise que eles se aproveitam para explorar ainda mais as pessoas. E nesse debate, quando nós estávamos falando do BPC, ele defendia a reforma do BPC, ele dizia que o governo fazia um avanço quando diminuía para os 60 anos, e ele dizia que as pessoas que têm acesso ao BPC se aproveitavam do sistema, porque elas preferiam não contribuir para a Previdência para que pudesse ter um acúmulo, porque o BPC permitia que o homem e a mulher tivessem acesso ao mesmo benefício, enquanto que quando há aposentadoria, quando existe um aposentado, entra para o cálculo da questão de distribuição de renda dentro da família e o outro não pode ter o BPC. A lógica seria, então, permitir que quando há um aposentado, e mesmo assim na distribuição de renda dá menos de 1/4 do salário mínimo, que a pessoa tivesse o BPC. Essa era a lógica de um avanço, mas pela lógica deles, não. A pessoa abriria mão de ter hoje uma aposentadoria com 15 anos de contribuição para ter acesso a um BPC
5 anos depois no caso da mulher, porque a mulher hoje pode se aposentar com 60 anos, porém no BPC ela tem que ter 65 anos. Mas veja como eles entram em contradição, porque eu perguntei a ele, mas o senhor disse que essa pessoa aceitaria retroceder 5 anos para começar recebendo R$400. E ele disse, deixe livre para que a pessoa escolha se ela quer ter acesso ao BPC com 60 e ficar até os 70 com R$400, ou se ela prefere chegar aos 65 anos. Na visão deles, a pessoa vai preferir receber aos 60 anos os R$400. Mas na mesma visão deles, essas pessoas esperariam até os 65 anos para ter o BPC e abririam mão de 5 anos de aposentadoria com salário inteiro, que é o salário mínimo. E eu respondi a ele, eu não consigo acreditar que uma pessoa abriria mão de ter o 13º, que o BPC não dá, o direito de deixar um seguro para um filho, para um dependente, no caso de morte, de falecimento, que o BPC não dá, condição mínima de sobrevivência. E aí ele me disse, ofereça os R$400 aos 60 anos e você vai ver se ela não aceita. Eu falei a ele, tenho certeza que ela vai aceitar. É isso que os bancos fazem quando uma pessoa está desesperada, embute juro pesado, e a pessoa não aceita porque ela concorda, ela aceita porque ela está refém desse sistema. Você não venha me dizer que um trabalhador aceita e acha justo viver com R$400. Não é verdade isso. E esse desafio nós temos que enfrentar contra essas pessoas que tratam o ser humano e o pobre como número meramente e questões econômicas sem entender essa sensibilidade num país tão injusto. O meu tempo está se encerrando, tenho 10 minutos, quero... Ele propôs para o Armínio Fraga, foi o primeiro a propor a reforma e disse que ela estava pouco agressiva, tinha que ser mais. O Paulo tá, foi ele mesmo. Sorte que eu não reconheci, eu não sei se eu teria a mesma coragem, eu não tenho tempo de contar todo o debate que foi com ele, mas foi produtivo. Sim, ele disse que ele proporia algumas alterações ainda mais agressivas, que o governo fez algumas mudanças, mas foi um dos primeiros a apresentar, junto com o Armínio Fraga, para o ministro da Economia, já nos primeiros dias de governo, uma reforma. Mas foi um enfrentamento bem bacana. Olha, como eu falei, é apenas 2 temas. Eu mostrei para vocês a tabela, e aquela tabela é a tabela encaminhada pelo governo que diz sobre o número de economia. E nós do PSB, né, Rodrigo, apresentamos agora no Congresso essa semana que passou 2 propostas de conhecimento das entidades, de conhecimento do Sindifisco, da Auditoria Cidadã da Dívida, que trata sobre a taxação das grandes fortunas. Eu prefiro chamar da taxação de propriedade, porque ela fica mais claro da população entender e separar, e também a taxação dos dividendos, que foi retirado da legislação em 95. É bem pequeno esses números, porque ele faz parte de uma tabela, eu não teria tempo, então eu vou resumir para vocês. Essas 2 propostas em 10 anos dariam uma arrecadação para o governo de mais de R$1 trilhão, já que o trilhão é o modelo que o governo quis debater, que a economia diz ser necessária, eu não estou entrando no mérito. A economia vai ser prejudicada, o problema dos municípios, não é verdade que retorna o emprego, como eu falei. Não dá tempo de discorrer sobre todo o tema, mas ela tem 2 propostas aqui muito interessantes e embasadas. E nós preferimos usar como exemplo as armas do governo, porque eles ficam sem argumentos. A arrecadação com impostos patrimoniais no Brasil representa hoje apenas 4,5% do total, enquanto em países da OCDE, que o Trump defende com o Bolsonaro, aqueles encontros e tal e coisa, o exemplo do Japão, da Grã-Bretanha e do Canadá, essa taxa é de mais de 10%. Nos Estados Unidos ela chega a 12,15%. Nós propomos aqui uma taxação de 5% nesse caso,
sobre o excedente do patrimônio de 20 milhões, o excedente, e com pessoas que tenham rendimentos mensais acima de 320 salários mínimos. Então, é o excedente de 20 milhões com rendimentos mensais acima de 320 salários mínimos. Como nós temos os dados da Receita, para eles fugirem disso, se desfazerem desse patrimônio, é muito mais fácil ter o acompanhamento e a fiscalização. E a outra questão que nós avaliamos bastante é a questão do fortalecimento das instituições, como a Receita Federal, que é o órgão responsável pela fiscalização, porque através dela nós poderíamos ter uma diminuição nos impostos não pagos, quando existe hoje o problema que nós temos com as pessoas que não pagam impostos, ou daquelas que se utilizam da burocracia e da facilidade que o governo impõe para ganhar tempo em relação a isso. Hoje nós falamos bastante dos 492 bi devido pelas empresas, mas tem 1 trilhão que ainda está em processo administrativo dentro dos órgãos do governo, de empresas que recorrem. Ainda não é uma dívida ativa, porque está no processo ainda de recorrer. E a outra proposta que a gente trata aqui, que é o lucro de dividendos, ele fala, a Lei 9.249 de 95, depois foi retirado pelo Fernando Henrique Cardoso. Nós colocamos aqui também com lucros superiores a 240 mil anuais, e essa proposta, junto com uma alíquota maior de quem ganha acima de 320 mil mensais, essa taxação seria acima de quem recebe acima de 320 mil mensais, e também sobre quem tem lucros sobre os dividendos de 240 mil anuais, o que daria uma média de 20 mil mês, e nós estamos falando sobre o excedente. Porque hoje nós temos uma tabela de imposto de renda defasada em mais de 90%. O trabalhador que ganha malmente 2 salários mínimos já está pagando sobre a alíquota do imposto de renda, e os dividendos hoje é isento. Isso é uma injustiça gigantesca que nós temos. E é preciso fazer um enfrentamento disso. Então, isso que já é oficial, está protocolado, foi de iniciativa do deputado Danilo Cabral e virou uma proposta do PSB na Câmara dos Deputados. E lá mostra que o nosso interesse não é político partidário, não é de destruir o governo. Destruir o governo é destruir o país. Nós respeitamos a legitimidade que o governo tem. O nosso desafio é inverter a lógica que o governo coloca para um encaminhamento ainda mais injusto, que é o que está fazendo o nosso país perder ainda mais os seus filhos para as drogas, por problemas de saúde, pela desigualdade, como eu falei anteriormente. E para encerrar, a última fala minha, bom, aqui fala também a experiência internacional. Na questão do lucro sobre dividendos, só o Brasil e a Estônia no planeta são os países que não tributam os dividendos, só o Brasil e a Estônia. E a Suécia, por exemplo, essa lista que eu falo, eu gosto de usar sempre as ferramentas que tiram o argumento do governo. Os Bolsonaro lá, o CDE, agora nós somos respeitados e tal. Então vamos usar os teus argumentos, meus companheiros. Se chamar de companheiros, eles ficam mais bravos ainda. Então eu gosto bastante. A Suécia, por exemplo, aplica a alíquota de 50,2%. 58,2% sobre os dividendos. É bom de usar de exemplos como eles. E aqui nós estamos falando de alternativas. E para encerrar, a informação que mais me surpreendeu nesse mandato e me fez ter vontade de ser deputado novamente e brigar porque eu tive uma perda de ânimo, foi conhecer o que é a operação compromissada. Busquem saber o que é isso. Isso me deixou indignado ao ponto de querer subir em cima da mesa, perder mandato e mostrar a minha revolta como cidadão. Hoje nós pagamos nos últimos 10 anos, através de uma operação ilegal. Ilegal é crime, porque não está prevista em lei. Através de uma normativa do Banco Central,
que ele chama de operação compromissada, quando ele guarda dinheiro dos bancos sobre a desculpa de ter controle inflacionário, a nossa dívida interna hoje é de 5 trilhões. Ele tem hoje nos bancos guardados por essa operação compromissada 1 trilhão. E esse dinheiro é dado como garantia aos bancos um título da dívida pública. Só que por ser uma operação compromissada, nós não podemos mexer nesse dinheiro, ele não é utilizado. Ou seja, esse 1 trilhão é falso dentro da dívida interna nossa. Porque se ele está lá guardado, nós não podemos mexer, é dos bancos. Por que ele entra na contabilidade da dívida interna? Entra porque ele deu condições dos bancos terem esses títulos da dívida pública. E nos últimos 10 anos, nós pagamos mais de 720 bilhões de reais somente em juros para grupos que nós não sabemos quem são e quanto é para cada um, porque eles respondem como sigilo. Foi de minha autoria, junto com o PSB, o decreto legislativo que derrubou a iniciativa do governo que queria aumentar o número de cargos comissionados para decretar documentos públicos sigilosos. Esse é um exemplo da importância disso. Hoje, 720 bilhões de reais foram gastos nos últimos 10 anos para pagar juros de um dinheiro que não é nosso, que está guardado, que eles têm garantia e que está enriquecendo. Essa é a desigualdade e o enfrentamento que nós temos que fazer. Obrigado pela oportunidade de vocês. Deputado Aliel, muito obrigado. Deputado Aliel, desculpa, Charles, o tempo não. Foram 32 minutos, tá? Tranquilo, tá? Perfeito. Caberia muito mais, é claro. Muito obrigado, deputado. Vamos passar de imediato. Deputado Rodrigo Coelho, que já aqui fez vários cortes aqui no currículo. Não precisa falar tudo isso, não. Deputado Rodrigo Coelho é joinvilense, advogado formado pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2002, com especialização em Direito Previdenciário. Iniciou sua carreira jurídica ao lado do pai, Dr. João Norberto Coelho Neto, no escritório de advocacia JN Coelho Neto e Advogados Associados. Eleito vice-prefeito de Joinville no ano de 2012, assumiu também em janeiro de 2013 a presidência da Fundação Cultural de Joinville. Em 2016, Rodrigo Coelho foi eleito vereador por Joinville. Nós temos 2 aqui que vieram da vereança. No pleito de 2018, concorreu ao cargo de deputado federal por Santa Catarina, no qual se elegeu com 43.314 votos. Com vocês, o deputado federal de Joinville, Rodrigo Coelho. Obrigado, presidente Charles. Vou falar daqui mesmo para ficar mais à vontade com vocês. Eu gosto de falar em pé, assim como Aliel. Mas vou ficar aqui mais à vontade com vocês. Saudar também o Celso, presidente aqui do Sindifisco Paraná. Marcelo, aqui presente. O Clemente, sempre nos encontrando nos eventos lá da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência, e nos eventos no Senado, na Câmara, e em especial meu amigo deputado Aliel Machado, competente e combativo parlamentar lá na Câmara dos Deputados, que o Estado do Paraná tem orgulho de tê-lo como representante. Vou ser bem breve aqui com vocês, falar um pouco da questão política também, do andamento da PEC lá no Congresso, mas um pouco da questão técnica, até pela formação de advogado na área previdenciária. Vamos iniciar pelos pontos positivos da PEC, o Aliel já elencou alguns, que são poucos, né, para depois a gente ficar a maior parte do tempo pontuando o que a gente considera que é um retrocesso. Eles gostam de falar os devedores contumazes, né, que aqui o Aliel já falou de alguns, e há na PEC alguns instrumentos que realmente vão fazer um combate mais efetivo, né, a esses devedores contumazes e uma limitação a 60 meses do parcelamento
de débitos, porque muitas empresas ficavam fazendo refis, com um planejamento tributário muito bem feito, que acabavam deixando eles... E hoje, eu até vindo para cá, lendo os maiores devedores de meu estado e de Joinville, chamava a atenção algumas empresas, né, que se colocavam como saudáveis financeiramente, mas que, para a União, em especial para o INSS, deixam como última opção pagar. Vai falar para um segurado especial, vai falar para o segurado facultativo ou um autônomo deixar de pagar o INSS. Ele perde a qualidade de segurado, não vai poder ter acesso a um benefício de auxílio-doença, ou, se falecer, não deixa pensão para a viúva e para os seus filhos. Essa é a dura realidade, né, de muitos trabalhadores autônomos. Quando conseguem pagar, porque ontem saiu na Folha de São Paulo que 15%, houve uma redução de 15% no número de empregadas domésticas após a lei aprovada, que recolhe o INSS. A maior parte realmente não contribui para o INSS. E essa é uma questão importante, porque essa reforma está sendo dita como a bala de prata, né? A salvação da pátria para os problemas que o Brasil enfrenta. Eu lembro daquele programa Cacete Planeta que dirigia da Operações Tabajara, né? Os seus problemas acabaram, se aprovar a reforma da Previdência. Eu vejo a reforma tributária, e em especial que foi feita pela Anfip e pela FENAFISCO, como prioridade e muito mais importante, em termos de justiça social e fiscal, do que a reforma da Previdência. Eu vejo como muito mais importante, e também caminhando junto à reforma do Pacto Federativo, porque é inadmissível a concentração de recursos em Brasília, vindo muito pouco para os estados e os municípios, e essa é a semana da marcha dos prefeitos, inclusive, que estão todos indo a Brasília, com o PIS na mão, porque muitos não estão mal conseguindo pagar, né, os salários dos servidores, quanto mais fazer obras de infraestrutura ou cuidar com qualidade da educação, né, e da saúde. Outro ponto positivo, o fim da DRU. Eles propõem na PEC o fim da DRU, de vinculação de receita da União. Então, eles reconhecem o quê? Que foi feita a DRU ao longo dos últimos 10 anos, em especial, e que desviou anualmente mais de 30% do dinheiro do INSS. É óbvio que vai dar déficit. Tirando dinheiro de algo que trabalha já no limite, né? Como é que eu vou emprestar dinheiro para alguém se eu não tem condições de fazer isso? E só esse ano já foi feito uma DRU. Antes de encaminhar a PEC, lá por dia 2 ou 3 de fevereiro, o governo fez um decreto tirando mais de 600 bilhões da Seguridade, transferindo para onde ele quiser, né? Essa é a liberalidade do governo. É por isso que eu acho perigoso desvincular, né, os valores de educação e saúde, porque vai ficar muito liberto para fazer interesses e obras, né, eleitoreiras, em especial em ano que tem eleição. Mas essa PEC propõe o fim da DRU. Então, eles reconhecem que realmente a DRU foi utilizada há anos e anos para tirar dinheiro da Seguridade e aplicar em outras áreas. Pois bem, amanhã está prevista a reunião da CCJ, o Aliel faz parte, e provavelmente vai ser votado, né, alguém pedir vista, talvez haja alguma questão regimental, né, mas, infelizmente, eu vejo como, né, o sentimento hoje na Câmara de que na CCJ passa a PEC. Tá? Dificilmente há a votação possível de ser barrada a PEC na CCJ. Apesar de eu entender que na alíquota progressiva, que eu também considero justo o aumento em alguns casos, mas o limite chega a um caráter confiscatório, e vocês podem falar isso melhor do que nós, né? E o próprio STF já julgou isso em algumas ações e disse que a contribuição previdenciária mais o imposto de renda vai dar valor próximo à metade do salário da pessoa, dos proventos, o que dá um caráter confiscatório, né, claro nisso aí. Então, apesar de haver isso, e a Constituição proibir o confisco no Brasil, bem como a vedação ao princípio do retrocesso social, que há muito grande nessas questões aqui da PEC, e, infelizmente, são valores, princípios que foram bem discutidos na audiência pública da última quinta-feira, na qual foram ouvidos na CCJ alguns advogados e especialistas na área de direito previdenciário e constitucional, que pontuaram isso, mas, infelizmente, né, eu vejo como muito difícil não ser aprovada na CCJ essa PEC. Qual é o próximo caminho? Comissão especial.
onde terão 40 sessões, né, e nas primeiras 10 é o prazo para a apresentação de emendas. E como diz nosso presidente Carlos Siqueira, né, quando o poema não está certo, não adianta emendar, que vai ficar o soneto muito pior, né, do que o poema. Contamos a história lá de Fernando Pessoa aqui, saudando o Charles, que fez uma belíssima declamação aqui no início do seminário. Fazer 37 emendas vai desconfigurar completamente o texto, né, e certamente não haverá o apoio, né. Nós temos hoje a posição do quê? Voto contrário a essa PEC. Essa é a decisão nossa, do partido. Aqui vocês podem ter tranquilidade de ter 2 votos contrários, né. Qual é a questão? Como a grande mídia está vendendo, e é difícil, você não consegue ter espaço na grande mídia, por isso a importância de eventos como esse. Quando eu recebi o convite, fiz questão de alterar o horário do voo e o local do voo aqui para Curitiba, né, para poder participar desse evento. Porque a gente não consegue espaço na mídia tradicional e, pelo contrário, a grande mídia está vendendo, como eu falei, como se fosse a salvação da lavoura, né, essa PEC, e os deputados, alguns estão se colocando em cima do muro, a grande maioria não se posicionou ainda, alguns a favor e alguns contra, de que tem que aprovar e pronto, que vai gerar 8 milhões de empregos em tantos anos. Pega como exemplo a reforma trabalhista. Quantos empregos foram gerados? Aumentou o desemprego. E daí o nosso presidente, como aquele doente que tem febre, né, ao invés de se tratar, tomar o remédio, vai culpar o termômetro pela febre. O nosso presidente fala mal do IBGE, que o IBGE está errado, que o IBGE não calcula certo, né, vai condenar, né, a pessoa que fez o estudo, que é um dos estudos mais conceituados, não só no Brasil, mas no mundo, de que não está valendo, não está certo lá, né, o cálculo do IBGE. E essa é a dura realidade. E esse é o drama que, não só Joinville, mas várias cidades do Brasil afora, né, e a preocupação que a gente tem nessa PEC, que tem como grandes pontos, né, os mais que chegou-se a um consenso de que deve ser mudado. O BPC, né, e a questão também da aposentadoria rural, né, em especial das mulheres, que aumentou de 15 para 20 anos o tempo mínimo de comprovação do exercício de atividade rural, mas também, né, aumentou a idade de 55 para 60 anos, no caso da mulher. O bancado do Nordeste, em especial, se movimentou, fechou questão, e, a princípio, esses 2 pontos serão alterados. Não a CCJ, né, que, a princípio, voltará o texto na íntegra, mas na comissão especial. O problema maior é a transição também, para quem entrou antes de 2003, na emenda constitucional 41, praticamente não existe transição para os servidores que entraram antes de 2003, esses são os pontos mais críticos, bem como, né, a transição do regime geral. Peguei 2 casos, uma de uma servidora pública, colega de você, editora, que faltavam 9 meses para ela se aposentar. 9 meses, final do ano ela se aposentaria. E tem uma calculadora bem simples, acho que no site da Anfip também tem, eu peguei uma calculadora do site do jornal 0 Hora, aqui de Porto Alegre. E é bem facinho fazer o cálculo. Faltavam 9 meses. Se aprovada a reforma do modo que está, ela tem que trabalhar mais 12 anos. Não tem programação alguma, né, de transição, e nisso a proposta do ex-presidente Temer era mais suave. A transição na proposta do ex-presidente Temer era de 21 anos, que era ruim já. Mas essa é pior ainda, é a de apenas 12 anos, no caso da regra geral, chega até 14 anos. Mas peguei um caso de uma pessoa do regime geral também, em que faltavam 3 anos para ela se aposentar. Se ela for aprovada essa PEC, ela tem que trabalhar mais 11 anos. Só que essa pessoa está desempregada, ela perdeu o emprego na crise, já está mais de 3 anos sem pagar INSS, então se ela ficar doente, ela não vai poder ter auxílio doença, ou se aposentar por invalidez, ou se falecer, não vai deixar a pensão. Ela tem 25 anos de tempo de contribuição, trabalhou e contribuiu durante anos, às vezes um valor até razoável, de R$ 3.500, R$ 4.000, e está desempregado, se virando, pintando, consertando TVs, ar-condicionado, se virando como autônomo. Não paga INSS.
A transição é cobrar um pedágio para quem falta 2 anos, 50%. E daí vem a grande crítica e argumento para nós para combater essa reforma. O pedágio é de 50% para o regime geral. No caso dos militares, é 17% apenas. E o que aconteceu com os militares? Nessa proposta de economia de R$1 trilhão, eles vão contribuir com apenas 1% dessa economia. Ou seja, 10 bilhões em 10 anos. Isso é um dado muito importante. Porque, regra geral, o aposentado do INSS recebe R$ 1.300, R$ 1.400 por mês. Os militares é R$ 10 mil. O déficit per capita, no regime geral, não chega a R$ 8 mil por ano, segundo cálculos deles. Dos militares, passa dos R$ 100 mil. A pensão do regime geral, se for aprovada essa PEC, pode reduzir em até 40% o valor da pensão. Vai voltar ao que era antes, lá antes de 95, em que se calculava 50% da pensão, do valor do benefício que o falecido ou a falecida recebiam, mais 10% por dependente. Nos militares mantém o 100%, sem falar na pensão que passa de filhos, né, filhas, tal, que é uma coisa que não tem cabimento, né, mas que ainda existe, né, e há uma contribuição de 2,5% que não paga isso. Então, essa questão dos militares é importante. E, repito, do R$1 trilhão que eles querem economizar, os militares vão contribuir com apenas 10 bilhões em 10 anos, ou seja, 1 bilhão por ano. Por que isso? Porque, para entrar nessa reforma da Previdência, a contrapartida deles era o quê? Fazer um reajuste de cargos e salários. Então, eles vão aumentar o salário deles consideravelmente, e isso vai dar essa contribuição de apenas 10 bilhões de reais. Isso não chegou muito bem na Câmara, não foi muito bem recebido, nem pela base aliada, o que nos deu cartucho para lutar contra a reforma e deixar dos militares de lado, porque não é momento, não é hora, não é time para se fazer discussão de cargos e salários, até porque vai abrir o precedente para que outras carreiras façam a sua exigência de direito de compensação da defasagem, né, que tem ao longo dos anos. Então, isso é um argumento muito interessante, tá, essa questão dos militares. Vamos falar um pouquinho sobre capitalização. A OIT publicou recentemente um estudo dos 30 países em que foram feitas a capitalização. Desses 30, 18 já refizeram a reforma da reforma. Então, já voltaram atrás, né, nessa questão, porque não deu certo. Vamos pegar o exemplo mais citado, que é o exemplo do Chile, aqui próximo, em que grande parte das pessoas, infelizmente, hoje recebe valores menor do que um salário mínimo. Aproximado em reais, de 600, 700 reais por mês, que dá a elas, infelizmente, condições de vida muito desfavorável, né? Tanto que saiu várias reportagens aí, inclusive jornais aqui do Paraná, de casos de aumento de suicídios consideravelmente entre as pessoas de mais idade, né, no Chile. Não tem como que justificar claramente, provar que foi em consequência disso, mas uma pessoa que é um casal que não tem condição de se virar, né, às vezes depende de filhos, né, e sem condição alguma de pagar aluguel, comida, não tem condição de sobrevivência, acaba, né, tomando essa decisão última, que é tirar a própria vida, mas que infelizmente está acontecendo no Chile, aumentou e muito nos últimos 10 anos, porque essa reforma da Previdência do Chile foi feita no início da década de 80, e agora que as pessoas estão, né, se aposentando e aos poucos recebendo esse benefício. Então, várias pessoas estão recebendo um valor menor do que um salário. O Paulo Guedes foi lá na Câmara semana passada e disse na CCJ que agora não vai ter mais a possibilidade na capitalização proposta aqui, de ter valores menores do que um salário mínimo. Ele falou isso lá, porque é uma das cobranças que seriam feitas, que seria a chance, inclusive, de ter proposta negativa na CCJ, parecer negativa na CCJ, porque a capitalização, inclusive, o próprio presidente da Câmara já disse que é muito difícil a sua aprovação, porque vai acontecer o que é o tema do seminário aqui, a desconstrução de qualquer tipo de pensamento de seguridade social em que rege o princípio da solidariedade intergeracional. Não há uma cultura, infelizmente, no Brasil, de poupança individual. Não há essa cultura. A última coisa que a pessoa vai pensar em fazer é
ter a sua poupança individual com a contribuição ao regime de capitalização. O que vai acontecer no final da vida, muitas pessoas, né, tendo que recorrer, e não por uma opção, eu quero benefício assistencial, porque eu acho mais legal. Não, por extrema necessidade. E até porque o requisito para se conseguir um benefício assistencial são extremamente rígidos. Só essa de 1/4 do salário mínimo já reduz. Por exemplo, se numa casa vivem 4 pessoas, e se uma delas ganha R$1.000 por mês, já não tem direito, porque está R$2 acima do salário mínimo. Vê só o absurdo. Se tem uma criança com deficiência lá na casa, um idoso, né, e agora eu vou, inclusive, proibir o acúmulo de casais, porque antes era possível, né, o marido e mulher receber o benefício assistencial ao idoso. Com essa proposta, né, quer excluir essa possibilidade. E outra, vão exigir também que o imóvel em que a pessoa vive seja menos do que a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que é R$98.000. Então, se a pessoa comprou uma casa, ou ganhou, ou herdou, e vive num local, às vezes pagou lá atrás e valorizou, porque asfaltaram a rua, porque o bairro cresceu, se o imóvel vale R$100.000, já não tem direito ao benefício assistencial. Olha só a violência. Por isso que essa economia em 10 anos é um valor, em 20 é bem maior o valor, em especial no assistencial, no LOAS, no PIS/PASEP, que vai tirar do abono de um salário mínimo por ano mais de 20 milhões de pessoas, vai reduzir a pouquíssimas pessoas receberem o PIS, mas em especial do regime geral. Porque ninguém vai atingir os requisitos. Ontem eu li um dado que eu quero confirmar, mas foi no jornal O Globo, mas o economista que diz que hoje apenas 0,3% dos homens teriam condições de se aposentar se as regras atuais fossem aprovadas. Eu quero confirmar esse dado, porque realmente é algo preocupante, porque a pessoa, além de ter benefício reduzido devido à forma de cálculo, que leva em conta a fórmula, né, 85/95, hoje 86/96, vai reduzir bastante o valor do benefício devido a essa possibilidade, impossibilidade das pessoas atingirem, né, a idade para se aposentar. E aí vem outro drama, que daí é a preocupação que eu falei no início, além desses aqui, que é a questão da transição. Um cidadão hoje com 55 anos de idade, ele dificilmente consegue emprego no mercado de trabalho. Ele dificilmente consegue. Se conseguir, é num valor lá de R$1.500, R$2.000, muito abaixo do que ele recebia, se conseguir. E para essas pessoas, que eu falei, o caso, a pessoa tem 25 anos de contribuição, né, tem lá, começou a trabalhar com 12 anos de idade. Tem muitos, e aqui no Paraná tem vários, que começaram na lavoura, e era possível contribuir com 12 anos, depois passaram para 14 anos, ou mesmo que começou a trabalhar com 16 anos. Com 46, você já trabalhou direto, que é muito raro também, né? A pessoa ter contribuição sem falhar nenhum mês. Com 46 anos de idade, teria 30 anos de contribuição. Só que ela está, já falei, está desempregada, e ela não consegue colocação no mercado de trabalho. E não há na PEC, e é uma das emendas que a gente vai propor à bancada fazer, um benefício proporcional. Exemplo, se ela tem 25 anos de contribuição, homem, 25, 35 avos da média, para ter acesso a um benefício. Eles querem propor o quê? Segundo, isso não está na PEC ainda, mas eles querem propor, base do governo, de que haja um benefício após a pessoa estar 5 anos desempregada. Se ela ficar 5 anos desempregada, eles querem propor algum benefício a essa pessoa, mas que se equivaleria a um benefício assistencial. Mas já que a ideia é valorizar a contribuição da pessoa, porque com a proposta vai acabar a chamada aposentadoria por tempo de contribuição. Por isso que eu sou contra a idade mínima. Exigir hoje no Brasil uma idade mínima para se aposentar, na dura realidade que se encontram hoje, em que pais estão competindo com os filhos a mesma vaga no mercado de trabalho, essa é a dura realidade. Pessoas estão tendo menos filhos, né? Estão vivendo cada vez mais, a contribuição está falhando, porque a ideia de aposentadoria o que é? Retirar-se para os aposentos. Esse é o sinônimo de aposentadoria, retirar-se para os aposentos. Mas, infelizmente, essa não é a dura realidade. Essa não é a realidade. Que as pessoas se aposentam e continuam trabalhando para poder manter o mínimo de condição de vida. E aí vai abrir a brecha para uma outra discussão, que é a chamada
desaposentação. O STF, infelizmente, faz 3 anos isso já, julgou que a desaposentação não poderia existir. O que é? A pessoa se aposentou, por exemplo, um homem com 30 anos de contribuição. Após aposentado, contribuiu mais 5 anos. Ela quer somar esse tempo dela para revisar o benefício e ter direito a uma nova aposentadoria, ou se ela ficar doente, poder usufruir de um auxílio-doença, ou mesmo se aposentar por invalidez. Porque o fato gerador da contribuição previdenciária é o trabalho. Se ela trabalhou, ela vai ter que pagar o INSS. Só que ela paga para nada. O único benefício que ela tem direito é o salário-família. Mas quem é que vai ter, né, filho menor de 14 anos? É muito raro, né? E é um valor baixo, não chega a R$50 o valor do salário-família. Como é que a pessoa vai ter direito a esse benefício? É o único benefício que a pessoa aposentada, que paga o INSS, tem direito. É o salário-família. Então, a proposta, vamos encaminhar também para a bancada propor, é o quê? Que a pessoa que somou o tempo de contribuição após aposentado, ela possa, né, e com o espírito dessa PEC, é possível, sim, discutir de novo a chamada desaposentação, que no STF, né, o julgamento foi 6-5, por pouco não foi favorável isso, até porque o que estava em jogo é a questão, né, do próprio enriquecimento ilícito do INSS, que acaba tendo uma contribuição para a pessoa e que não vai ser usufruída por ela para nada, né? E a própria empresa também contribui, né, e assim por diante. Tem 2 jabutis, para ser bem objetivo, tem mais, né? Tem mais jabutis nessa PEC, mas 2 bem claros, né? Que é a questão... Jabutis, o que é? Quando é um tema do Congresso, lá que a gente aprende rapidinho quando chega lá, quando se colocam assuntos nada a ver, né, com a proposta, né, que é o caso dessa PEC. Que é acabar com a multa de 50% do fundo de garantia para quem tá aposentado, né? E uma outra coisa interessante nessa PEC, que foi discutido, que foi aprovado pelo Congresso, né? E essa discussão também participa de uma outra palestra ali, ó, do Paulo Tafner. Ele é o que está sendo bem assessorado lá pelo Ministério da Economia. É a questão da capitalização por lei complementar. Ou seja, nós aprovando essa PEC, tá, nós vamos dar um cheque em branco ao Executivo, tá? Porque não só tirar da Constituição os direitos previdenciários, isso é preocupante, porque hoje são 3/5, 308 votos, não é qualquer governo, qualquer situação, qualquer discussãozinha que vai retirar direitos, né, consagrados da Constituição. Se for aprovada essa PEC, vai ser por lei complementar. Bem como, se for aprovada, vai ser a capitalização. E ninguém sabe como vai ser essa capitalização. E aí que está a grande questão. Repito, esse estudo da OIT, que foi feito sem nenhuma vinculação, sem nenhum comprometimento, né, econômico ou ideológico, ninguém estudou, foi feito em 30 países da Europa, da América Latina, e provou que em 18 deles, os outros, né, vão estudar, se voltou atrás, porque não deu certo a capitalização. Por isso que o ministro Paulo Guedes falou que tem que ter esse 1 trilhão, para ter a garantia, né, assim, a base para ter essa reforma. Exatamente. Esse é um ponto interessante. A capitalização prova de que a Previdência não está quebrada. Né? Se eles querem implantar a capitalização, é a prova de que não está quebrada. Assim como a Maduro é a prova de que não está quebrada, implantar a capitalização é a prova de que não está quebrado. Mas, minha gente, já estourou meu tempo. Eu agradeço muito a oportunidade, mas ratifico aqui o apelo feito pelo deputado Aliel. Acho que até a Anfim publicou na semana passada, na sexta, acho, um link em que você consegue disparar o e-mail para todos os deputados de uma vez só, né? Para evitar que, né, é difícil hoje, e todo mundo tem WhatsApp e tem o telefone dos deputados no portal da Câmara, mas há um link no site da Anfip, um software que eles criaram, você aperta no botão e consegue disparar para todos os deputados. E vamos encher a caixa de e-mail dos deputados. Porque, infelizmente, essa é a dura realidade. Tá? Muitos deputados foram eleitos nessa mídia digital, redes sociais, e estão um pouco distantes da realidade do dia a dia e não conhecem a fundo,
né, essa PEC. Eu até costumo brincar, e é verdade, é uma coincidência, né, que não divina, mas do capeta. Essa é a PEC número 6. E se você for imprimir ela tem 66 páginas. Ou seja, é a PEC 666. É a PEC da besta, né? No da besta, tá lá. Então, não tem como a gente ser a favor de um negócio que é da besta, né? Então, essa é a dura realidade, essa é a PEC. Essa é a PEC da besta. Então, nós temos o quê? Pressionar os deputados para aprovar, para votar contra, né, para rejeitar essa PEC, porque há esse ambiente na mídia total, generalizado, e que tem que aprovar, senão o Brasil vai quebrar, não vai gerar emprego, e vai ser a salvação da lavoura, vai ser a bala de prata que faltava. Então, nós temos que ter cuidado disso e mostrar com argumentos, né, e com propostas. Qual é a proposta? É a reforma tributária solidária. Vai ter um painel, nem vou entrar no assunto, vai ter um painel depois, à tarde, específico sobre isso. Vão propor a taxação, está na Constituição isso, artigo 153, imposto sobre grandes fortunas, e a taxação de lucros e dividendos. Com isso, vai arrecadar muito mais do que esse 1 trilhão que eles propõem. Então, essa é a nossa proposta. Porque hoje, ser não por ser não, não é o caminho. Nós temos que apresentar o quê? A nossa proposta. Porque, tem que arrecadar? Vamos arrecadar, então. Vamos taxar lucros e dividendos, vamos comprar imposto sobre grandes fortunas e vamos fazer a reforma tributária solidária. Vai arrecadar muito mais, vai ser muito mais justo e não vai prejudicar, em especial, as pessoas mais simples, as pessoas que recebem o PIS, o benefício essencial, o rural, o LOAS e assim por diante. Minha gente, muito obrigado e forte abraço. Sim. Eu vou pedir, Deputado Charles, vou usar o minutinho que o Rodrigo deixou. A capitalização tem que ser o foco, mas ela não é tão apelativa popularmente, porque as pessoas não conseguem entender e acham até justo. Não sabem o quanto ela é ruim, mas ela é a maior prova de que não está quebrado, porque quem entra no sistema de capitalização, naturalmente, deixa de contribuir com o sistema coletivo. Se ela deixa de contribuir com o sistema coletivo, como que o governo vai bancar quem já entrou no sistema ou está na aposentadoria? Pessoas que já começaram a contribuir. Então, ela prova matematicamente que os argumentos do governo de que está quebrado, que o país não vai honrar os compromissos, destruído, não é verdadeiro. Porque se hoje o jovem que entrar no sistema não irá mais contribuir para o sistema coletivo, quem irá financiar nos próximos 30, 40, 50 anos, que seria o período, esse sistema? Porque hoje é colaborativo. Então, é uma prova muito forte de que a Previdência não está quebrada pelas palavras do governo. Outro ponto importante. Eu acho que até o Bolsonaro devia se preocupar com isso, porque se está tão quebrado assim, o Guedes se preocupa com o sistema financeiro e com os bancos e se lasca o governo, por essa lógica. Outra questão muito importante, talvez a mais importante que eu deixei de falar, por isso eu pedi para o Charles, quem vota são os deputados e os senadores. Quem vai decidir isso são os deputados e os senadores. E nós temos um grupo bem definido a favor e um grupo bem definido contra. Mas nós temos um grupo muito importante, suscetível ainda às pressões e atuação da sociedade. Eu digo nas minhas palestras, ligue para o deputado e fale, aqui meu nome é João, eu sou contra. Desligue e ligue de novo. Mas ligue no gabinete para não ver o número. Meu nome é José, ligue de novo. Meu nome é Marcos. Faça o que for possível. Encha as paciências do caboclo. Cobre, mande o WhatsApp. Com respeito, a gente não está falando aqui em coisas erradas, mas com pressão. Aborde no aeroporto, chame atenção em público. Pergunte, deputado, o senhor conhece a tabela? Quando eu falei com o Tafner lá, ele estava dando todos os argumentos da reforma, e eu falei, mas essa reforma não prevê economizar 900 bilhões em cima de quem ganha até 1.300? Você está falando da economia que corta privilégio? Foi a primeira pergunta dele, fez, só um minuto. Aí ele foi na bolsa dele tirar a proposta, dele começou a folhear, eu falei, está na última página. Dele, ou seja, eu falei, está na última página. Dele olhou, mas... Então, assim, constranjo. Deputado, você leu a reforma? Deputado, o senhor sabe o que é essa tabela?
esse constrangimento ajuda para ver que tem pressão. E com esse novo modelo de redes sociais, de pressão, de eleição, ajuda bastante. Inclusive deputados da base do governo que se elegeram com o discurso do presidente deles de que eram contra a reforma. Muito bem. Não, imagina, deputado. Tá na página 66, né? Eu sempre falo 67 Essa é boa. páginas, porque... Essa é boa. Bom, passo a palavra aqui, conforme combinado, para o inoxidável Luiz Souza. Nós vamos a alguns avisos e aí faremos um intervalo para o coffee break. Já informamos também, a coordenação pede que ressalte, que o nosso brunch será atrasado um pouco, em razão do atraso da programação. Nós teremos agora o coffee break, retornaremos com as 2 palestras e mais a sessão de perguntas depois, presidente, né? Correto? E aí sim nós teremos o brunch um pouquinho mais atrasado, mas está na programação. Um aviso se faz necessário a todos com relação à atenção ao cartão de acesso que os senhores e senhoras receberam ao prédio. Esse cartão está liberado para hoje e amanhã. Então, excepcionalmente, hoje, quando os senhores saírem, se precisarem sair por alguma razão durante o período do seminário no dia de hoje, os senhores terão que liberá-lo como se fosse a entrada e não colocá-lo, deixar o cartão dentro da catraca, ok? No fim do dia, terminando a explicação, passa a liberação, deixa na recepção, por favor, é um pedido deles. Na recepção, quando voltar, pega o seu respectivo cartão, faz o acesso pela liberação e no final do dia, liberação também normal, não deixa na catraca, devolve na recepção, que amanhã os senhores pegam na recepção do evento. É muito importante isso, que não seja depositado o cartão. Eu só vou confirmar depois, eu creio que amanhã, ao final dos trabalhos, os senhores depositarão na catraca. Eu não tenho essa informação ainda, mas vamos ficar com o sistema da liberação, mesmo para amanhã, aos finais do trabalho, e a entrega na recepção, ok? Porque o cartão está liberado para hoje e amanhã. É um sistema diferente de logística, especificamente para o evento. Não esqueçam de assinar, presidente, né? Vamos ressaltar, o abaixo-assinado Nacional em Defesa da Previdência Social e das Aposentadorias, agora já no intervalo do coffee break, que será de 20 minutos, lá no hall de entrada. O registro, antes de irmos para o coffee break, as delegacias sindicais presentes do Sindifisco Nacional de Pelotas, Rio de Janeiro, Governador Valadares, Florianópolis, Espírito Santo, Brasília, Joinville, Porto de Paranaguá. Também o registro e agradecimento às entidades representadas no nosso evento, DIESE, APEP, Sindipetro, o Sindicato dos Bancários, Sindicontas, Sindipreves, Sindafep, a Associação Comercial do Paraná, o Sindicato Nacional dos Servidores da Fundação Oswaldo Cruz, a FETEC, ao Grupo Coragem para Mudar do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e a todos aos presidentes ou representantes de entidades de classe que encontram-se conosco aqui e demais autoridades. Vamos ao intervalo do coffee break. Retornamos, portanto, na sequência com o painel, com as palestras de Clemente Gans Lúcio e Marcelo Letieri, seguidos do brunch, que será servido um pouco atrasado, como já noticiamos. Obrigado. Ok. Retornamos às 11h45, né, Luiz Souza? Daqui a 20 minutos, ok? Obrigado. Ok.